Oi, pessoal, tudo bem? Como eu comentei com vocês ontem, eu ia passar um videozinho explicando para vocês como é que vai ser a nossa atividade, né? A última nota que a gente tem no nosso trabalho final, tá bom? Então, vamos dar uma explicação rapidazinha de como é que a gente está dividindo os tópicos do assunto de tendência para que vocês possam acompanhar de como é que vai ser feito o nosso trabalho, tá? Então, o que que a gente fez aqui, tá? No trabalho de vocês. Ó, como é que a gente dividiu aqui? Nós temos três aulas de tendência, tá certo? Nessa primeira parte, a gente trabalhou aquele slide que nós explicamos para vocês, tá bom? E tem um slide aqui sobre planejamento, de a diferença entre pesquisa qual e pesquisa quant, que eu vou fazer uma menção ainda disso, tá? Eu acabei não fazendo na aula da próxima segunda-feira, do dia 15. Deixei também aqui para vocês um material sobre mega tendências, mas são mega tendências econômicas, tá? Então, como a gente disse, a gente tem uma análise de tendência a partir de mega tendências, macro e micro tendências. Então, nesse trabalho de mega tendência, eu deixei para vocês aqui um link para vocês verem as megas tendências que foram estabelecidas pela Feito Popcorn. Então, aqui você tem o site da Brand Reserve, tá certo? Que é a empresa de agência de tendências da Feito Popcorn. Aqui estão justamente as 17 tendências. Como eu falei para vocês, essas 17 tendências, ela analisou isso desde o final dos anos 90, mas ainda hoje elas estão ainda em funcionamento e todo o trabalho que a agência dela desenvolve leva em consideração essas megas tendências, né? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nessas megas tendências, porque são elas que nós vamos começar trabalhando nós vamos levar em consideração no nosso trabalho que nós vamos desenvolver. Fora isso, o que deixei também para vocês? Eu deixei aqui para vocês verem as macro e micro tendências no site da Trendwatch e no blog da Euromonitor. São duas empresas internacionais, né, uma americana e outra europeia, que trabalham com a lógica de desenvolvimento de tendências. Então, o que vocês têm... Opa, peraí. Atenção. O que vocês têm aqui da... Só um instantinho aqui, que eu estou dando um pequeno probleminha de ordem técnica, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá. Pronto. Então, aqui é o material da Trendwatch, tá certo? Vocês podem, vocês podem ver um pouquinho do trabalho que a Trendwatch desenvolve em termos de tendências. Desse lado de cá, tá? A gente deixou o blog da Euromonitor. Então, na Euromonitor, você também pode dar uma navegada e vocês perceberem um pouco, né, de todo o trabalho que eles estão desenvolvendo a respeito de tendências. E o último material que eu deixei aqui é um trabalho da Box 1824, que é uma empresa brasileira que também desenvolve esta análise de tendência, certo? Então, este é o material que a gente estabeleceu para a gente poder entender de mega, macro e micro tendências. Então, seguindo a nossa sequência, o que é que nós temos, né? Nós deixamos no segundo tópico, que eu mencionei ontem com vocês, que é o guia de tendências, que esse vai ser o coração do nosso trabalho. Então, esse é o guia de tendências do Sebrae, tá? Ele tem um caderno de tendências que foi feito em 2017, que eu estou deixando para vocês aqui. São 4 macro tendências e dentro dele tem algumas micro tendências. E a mesma coisa, eles renovaram um guia de tendências para 2020 e 2021. Então, vocês vão encontrar aqui 4 macro tendências e dentro delas tem um conjunto de micro tendências também, tá? E também deixa aquela reportagem que eu mencionei ontem, que é o mundo em 2035, que é justamente vetores que a própria Feito Popcorn está vendo para o mundo e que, na verdade, está totalmente casado com as megas tendências que ela analisa, né, que ela traz dentro do trabalho dela. Pois bem, na próxima aula do dia 15, nós vamos fazer uma discussão inicialmente sobre o processo de disseminação de ideias, né, o processo de disseminação de tendências, a partir de duas possibilidades, né, de duas teorias. A primeira é a teoria
da difusão de inovação. Da primeira teoria do tip point, mas eu vou utilizar primeiro aqui a teoria da difusão de inovação, que já está aberta aqui numa aba. Então, nós vamos discutir um pouquinho como o processo de difusão, de adoção de inovação, ele acontece em grupos diferentes de consumidores. Eu preciso que vocês tenham uma ideia disso daqui para que a análise de vocês possa ser mais robusta, tá? E o segundo ponto é a teoria do tip point. A teoria do tip point é um trabalho que foi desenvolvido pelo Gladwell, tá certo? Ele é um autor britânico, em que ele colocou a ideia de como é que existe um processo de disseminação de ideias e disseminação de tendências. Então, disseminação de conceitos e ideias. Então, ou seja, quando a gente pensa em estudar tendências, é interessante saber como uma ideia ela pode ser propagada. Então, por isso que eu estou colocando essas duas perspectivas da disseminação da difusão de inovações. É uma tese que é defendida pelo Everett Rogers, tá certo? E a outra é a teoria do tip point. Então, na teoria do tip point, que é justamente essa teoria que nós estamos vendo aqui, né, do tip point, que o Gladwell, ele estabelece, tá, a forma de como as ideias, os conceitos, eles vão sendo propagados. Esse material já está aí para vocês darem uma ideia, tá? E ele apresenta justamente essa cadeia de como é que, de certa forma, a inovação ela acontece a partir de um grupo menores, a primeiro de partir de adotantes iniciais, e depois aquilo que ele vai chamar de mainstream. Nós vamos ver que isso é bastante parecido com a teoria da difusão de inovação do Rogers, tá? E o que mais nós temos, então, para a gente poder trabalhar com vocês, né, nesse material que a gente deixou aqui? Então, onde eu quero chegar? Eu quero chegar na nossa aula, em que eu estou apresentando no dia 15 esses dois elementos. Deixei aqui já para vocês verem 10 tendências, né, que estão sendo pensadas no mundo depois Covid, e deixei aqui um site chamado Covid Innovation, né, que são algumas propostas de negócios e de equipamentos, de ações que estão sendo desenvolvidas por empresas no mundo ao todo a partir da situação de pandemia que nós estamos vivendo. E aqui está a nossa atividade, né? A análise de do futuro de pequenos negócios a partir da leitura de tendências. Eu já tinha mencionado isso, mas falei ontem para vocês que eu ia deixar isso organizado nesse vídeo que eu estava apresentando aqui para vocês, e também já deixei aqui uma discussão para que vocês possam ler, né? Já pensando nisso. Então, como é que isto vai ser feita esta tarefa, tá? Então, para vocês perceberem como esta tarefa ela será desenvolvida. Ela vai ser desenvolvida da seguinte forma, ó. Nós temos equipes de 3 a 4 pessoas, o valor 3,5 pontos. A entrega final vai ser no dia 25 de junho, nossa aula é dia 22, mas nós vamos utilizar a aula do dia 22 para a gente poder fazer essa discussão. A entrega vai ser no formato podcast, tá certo? E o objetivo é fazer vocês pensarem no futuro de negócio a partir da leitura de tendência, tá? Então, o que eu quero que vocês já comecem a pensar nisso? Cada equipe, ela escolherá um negócio em diferente setor. Os negócios serão definidos na aula do dia 15. Agora, quem já estiver pensando em algum negócio, já coloca para mim. Ah, eu estou pensando em restaurante. Ah, eu estou pensando em academia. Ah, eu estou pensando em entrega por delivery. Eu estou pensando em táxi. Eu estou pensando em hospedagem. Enfim, pousada. O que vocês estão pensando como negócio, né? Pode ser comércio, pode ser serviço, pode ser indústria, seja lá qual for o negócio, tá? Ah, eu estou pensando em pequenas empresas de cosméticos, tá? Eu estou pensando em alimentação, tá? Então, ou seja, a ideia é que vocês escolham um negócio no máximo de médio porte, para a gente não fazer análise de grandes empresas, né? Vamos trabalhar para pequenas empresas, né? Essa é a ideia, pequenas e médias empresas. A leitura é para um negócio de um determinado setor. Tem um determinado setor e não de um negócio específico. Por exemplo, eu quero fazer do meu restaurante. Não, vamos fazer um trabalho para um restaurante. Tá? Vamos fazer um trabalho para um sistema de agricultura familiar que produz verdura.
para uma empresa que faz cosméticos veganos. Alguma coisa nesse sentido. Não precisa a gente determinar a empresa. Por quê? Porque eu quero que vocês percebam isso não como uma análise SWOT, né? Não como uma análise de uma empresa, mas uma análise de que essa tendência ela pode caber em qualquer empresa, né, nessa discussão. Ah, mas eu quero fazer uma determinada empresa. Tudo bem, não tem problema, né? Pode ser. Não tem problema com relação a isso. Mas é pensar num negócio específico de como essa análise de tendência ela pode ser desenvolvida. Então, nesta análise, o importante é definir aonde. Ah, em São Paulo, em Curitiba, é no litoral do Paraná. É onde é que acontece isso. Então, no escolhido negócio, vocês vão imaginar o seguinte, que mega tendências, tá, tem a ver com o futuro desse negócio? E como essa, não precisa ser as 17 megas tendências, pode ser que vocês tenham visto, ó, tem essa tendência de 99 vidas que faz sentido com o nosso negócio. Ah, essa tendência da feminização que faz sentido com o nosso negócio, né? Então, qual, pode ser uma, duas ou três mega tendências, qual dessas megas tendências vai fazer com relação às macro e micro tendências do Sebrae? Então, ou seja, a gente vai ter 3 estágios. Um primeiro estágio é uma leitura de escolher mega tendências. Né? Eu tenho um negócio aqui, eu tenho megas tendências. Depois eu vou olhar as macro tendências do Sebrae. Então, tipo, ó, esse meu negócio tem a ver com essa macro tendência, ou com essas duas macro tendências. E das macro tendências, vocês vão ver que tem algumas micro tendências. Então, vocês vão fazer, tipo assim, poxa, esse negócio, ele passa, né? O futuro desse negócio passa na ideia de que tem a ver com essas 3 micro tendências, com essa macro tendência e com essas 3 mega tendências, por exemplo. Então, ou seja, vocês fazendo esta análise, aí depois vocês vão dizer, poxa, com essa leitura, esse negócio deveria desenvolver isso, desenvolver aquilo, deveria pensar nisso no formato de lidar com o consumidor. Então, ou seja, a ideia é fazer uma construção de análise, por isso que eu digo que o mais importante desse trabalho não é a entrega, né, em si, não é o resultado, mas é a jornada. Então, o meu objetivo é que vocês façam uma jornada de leitura, de análise de tendência, né? Essa é a ideia. E sugestões para esse negócio. Então, essa seria a nossa perspectiva que a gente quer trabalhar com vocês. Gente, o cabelo está horroroso. Meu Deus do céu, não sei o que é que eu faço. Cortar, né? É isso que a gente precisa. Cortar em agosto, que eu vou cortar ele. Pelo que eu estou vendo. Então, gente, a partir disso daí, por isso que a entrega, eu estou pensando no formato podcast. Por quê? Porque vocês já podem, muitas vezes, poxa, analisando, discutindo, podem estar gravando as conversas de vocês e chega em um momento que vocês ouvindo as conversas, dizem, olha, a gente vai pegar essas partes da conversa e vamos mandar essa parte aqui, que é a nossa proposta. Então, vocês vão entregar a análise que vocês construíram e a proposta. Ah, mas a gente quer fazer em PowerPoint. Não tem problema. Se quiser também trabalhar em PowerPoint, não tem problema. Mas eu acho que o podcast é legal, né? Porque a gente vai ver um pouco da construção de vocês. E assim, poxa, pensamos nisso, pensamos que isso ligava nisso, pensamos que essa tendência ligava nessa possibilidade, vimos que os consumidores desse negócio podem pensar nisso, nisso, nisso. Ou seja, como a gente não vai ter momentos para a apresentação do trabalho, o podcast funciona como uma possibilidade de vocês verbalizarem as ideias de vocês. Tá? Então, acho que isso que é interessante, tá bom? Então, feito isso, a gente vai utilizar a aula do dia 15, do dia 22, para que vocês possam tirar dúvida e para que eu possa orientar vocês na condução desse trabalho, certo? Por isso, deem já uma olhada, tá? Nas megas tendências e nas tendências do Sebrae, para que vocês possam já imaginar esse negócio de vocês. Outra coisa que é interessante é perceber se alguma dessa ideia de, digamos, de tendência pós-Covid faz sentido com o negócio de vocês também, tá certo? Pessoal, eu acho que desta forma a gente está organizando bem essas últimas aulas de vocês, né? Deixei isso dividido para que vocês possam se guiar no material. Eu ainda preciso da parte da aula das 19 às 20 horas, para fechar um pouco desses conhecimentos que a gente está passando para vocês, né? E aí a gente poder começar a trabalhar em cima dessa análise de tendência, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da maneira de eu apresentar o trabalho dessa forma, porque eu acho que isso não
eu não me senti bem só apenas colocando o texto e deixando vocês lendo. Eu acho que era preciso eu ter esse momento de eu explicar essa situação, por isso que eu gravei o vídeo, tá bom? Beleza? Vejo vocês na próxima segunda. E caso alguma equipe já queira conversar comigo, professor, estou pensando no negócio tal, o que o senhor acha? Entre em contato comigo para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Até mais, até a próxima segunda.